Você aí que está vendo a taxa Selic alta, 14,75 e está se perguntando, o que é melhor, pré-fixado ou pós-fixado? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre pré-fixado ou pós-fixado. O que é melhor para você? Então, você aí, investidor, abre o home broker, corretora, e vê aquele monte de opções na renda fixa, em Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, e além dessas diversas opções, tem também pré-fixado, pós-fixado, IPCA. E aí você se pergunta, o que é melhor para você investir neste momento com a Selic em alta? Então, neste vídeo, vamos tirar esta dúvida. Então, bora lá, pessoal! Então, começando este vídeo com um conceito básico. O que seria pré-fixado e pós-fixado? Então, vamos lá. Pré-fixado, o que significa? Quando você vê lá na sua corretora, está lá um título, 14% ao ano, 15% ao ano. O que significa? Que se você comprar esse título e manter até o final, esta é uma rentabilidade que ela irá te entregar aproximadamente, ok? Então você já sabe quanto que irá receber lá no vencimento do título, o que é muito bom para previsibilidade. Claro que aí a gente vai destrinchar vantagens e desvantagens de cada um, tá bom? E aí entramos em pós-fixado. O que significa pós-fixado? Então quando você vê lá um título rendendo 115% do CDI, ou você coloca lá CDI mais 2%. O que significa? Significa que você tem um prêmio, certo? Mas ele é um título que vai render acompanhando o valor da CDI, certo? Então, se a CDI tiver, por exemplo, 14% ao ano e ela entregar 100% do CDI, então ela tá lá, vai te entregar 14% ao ano, isso equivalente a dias, tá? Então vai ter um rendimento aí diário em relação a esse valor anual, tá bom? E aí, quando a gente pega 120% do CDI, então ela vai render 100% e vai render mais aí 20% acima do CDI. Então, este é o significado de pós-fixado. Ele vai ter um rendimento muito próximo ao CDI, tá? Então, muito bom para esses momentos em que a Selic está aumentando. Mas vamos entrar em mais detalhes. Esse é o principal ponto de conceito básico entre pré-fixado e pós-fixado. Então, entrando agora em vantagens e desvantagens do pré-fixado. Então vamos lá. Pré-fixado tem algumas vantagens e também, com certeza, desvantagens quando você compra um título pré-fixado. Então você precisa saber muito bem esses pontos. Primeiro deles, de vantagens, temos previsibilidade total de quanto você vai ganhar. Então, quando você vê lá 14, 15, 16% ao ano, você já sabe que vai ganhar isto. Então, quando você tem um planejamento bom, sabe quanto que precisa lá na frente e coloca esses juros na sua projeção, ela ajuda muito nessa questão de previsibilidade. E aí entra uma grande vantagem, tá? Segunda vantagem, temos a questão de que é ideal quando a taxa de juros está caindo. Então, imagine você compra um título aí a 15% ao ano, um exemplo. E aí, o Copom começa a fazer as reuniões e decidir que vai baixar a taxa de juros atual. Então, imagine, você comprou um título a 15% ao ano. Isso é maravilha. E aí, a Selic começa a cair a 13, 12, 11% ao ano. Então, imagine lá, você pegou um título a 15% ao ano e a taxa Selic está caindo a 12, 11, e aí você já tem um investimento garantido lá em cima de 15% ao ano. Isso é excelente, você está ganhando do mercado, ok? Mas, lembrando, este movimento, ela
precisa tomar muito cuidado, que o ao contrário pode acontecer também, ok? Então, mas fica aí como uma das vantagens em relação a ganhar do mercado. Terceira vantagem, então, entre as opções, quando você já tem prazos definidos do seu planejamento financeiro, o pré-fixado com certeza é uma das melhores opções para você seguir, ok? Mas claro que aí você precisa ver a taxa que está atual, ver se vale a pena fazer a projeção dessa taxa em cima do seu investimento para ver se realmente está valendo a pena. Mas para a questão que você tem um objetivo e um prazo, o pré-fixado ajuda muito, beleza? Entrando agora em desvantagens. Então, nas vantagens, eu citei lá um método que você consegue ganhar do mercado, certo? E agora também pode acontecer ao contrário, claro, você pode perder do mercado. Então, como é que funciona? Você compra lá um título a 14% ao ano, por exemplo. Então, se fixou. É um título aí que vai vencer daqui a 3 anos e vai entregar 14% ao ano. E aí, imagine que o Copom faz uma reunião e decide aumentar a taxa Selic para 15%. Opa, 15% ao ano. Então, você prefixou um título 14 e o Copom já aumentou a taxa Selic para 15%. E aí imagine que no outro ano sobe para 16% ao ano. Então, fazendo análise, você está lá com o título 14% ao ano e no mercado está entregando títulos pós-fixados ou pré-fixados que têm rendimento de 16% ao ano. E aí, qual que é o melhor? Claro que é esse 16% ao ano. Então, esse título que você comprou a 14% ao ano está perdendo do mercado. Claro que se você comprou esse título consciente de que já tem um objetivo e um prazo definido, não tem nenhum problema. Mas quando falamos na questão de querer vencer o mercado e tal, aí você tem essa questão de desvantagem. Claro, não tem jeito. A gente sempre, quando compra um título, está vendo o mercado e compara com o que o mercado está oferecendo ou pode oferecer lá na frente. Segunda desvantagem em comprar títulos pré-fixados é em momentos de inflação alta. Então, em momentos de inflação alta, é necessário tomar um pouquinho de cuidado em títulos pré-fixados, tá? Então, imagine aí que você pega uma onda de Selic baixa, em que o pré-fixado aí tá 10, 11% ao ano. E aí, de repente, tem uma elevação da inflação. Em Selic baixa, a inflação tende a subir. Pelo menos aqui no Brasil, claro, pelo nosso modelo econômico. E a inflação sobe. Sobe para 10%, 11%, 12% ao ano. E aí, o que acontece? Esse seu título pré-fixado vai estar perdendo valor em relação à inflação. Então, se você pegar o rendimento real dele, vai ser negativo, o que é muito ruim quando a gente está falando em investimentos, que afinal, quando falamos em investimentos, queremos proteger nosso dinheiro da inflação. Então, tem esse risco e é um risco aí, pode acontecer e leva aí alguns anos. Pode ser no meio do nada, aumenta a inflação e aí você com os títulos pré-fixados diminui seu rendimento real, podendo ser negativo. Então, é um ponto que precisa ser estudado, ok? Agora, pós-fixado, vamos entrar em vantagens e desvantagens do pós-fixado. Começando, primeira vantagem. Então, a primeira vantagem que podemos apontar aí é uma proteção alta da Selic ou da inflação, dependendo de como a inflação estiver, claro. Mas títulos pós-fixados, elas têm uma proteção com a alta da Selic. Querendo ou não, ela irá acompanhar a Selic ou o CDI, no caso. Então, quando a gente compra um pós-fixado, se a Selic subir 14, 15, 16, 17% ao ano, quando você está com pós-fixado, não faz mal. Ela vai entregar este rendimento. Então, uma grande vantagem quando vemos o mercado em alta da Selic. Segunda vantagem, então, quando
vemos momentos de incerteza econômica, títulos pós-fixados são boas opções, ok? Tanto é que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, historicamente, quando vemos uma crise ou um momento ali de incerteza econômica, tanto mundial ou como nos Estados Unidos, sabe o que acontece? As pessoas compram títulos americanos pós-fixado. Então, aqui no Brasil não foge dessa regra. Então, em momentos de incertezas, muitas pessoas vão para títulos pós-fixado. Pode ter seu Tesouro Selic, né? Claro, que é o mais seguro. Tem também os CDBs pós-fixados, LCI pós-fixado, LCA+. Importante ficar atento à questão do risco do crédito dessas instituições, ok? Mas, para momentos de incerteza, é uma boa opção. Terceira vantagem, então, quando a gente fala analisando a parte macroeconômica do país, títulos pós-fixados podem oferecer ganhos maiores em longo prazo quando temos uma tendência de aumentar a Selic, tá certo? Então, pegando o histórico aí do país, a gente viu casos em que a Selic estava a 6, 7% ao ano e passou a 10, 11% ao ano numa pancada só. Então, quem estava com esses títulos pós-fixados estava protegido e conseguiu ter ganhos em relação a esses títulos, garantindo esse aumento da Selic na sua carteira, o que é muito bom. E você aí que está vendo esse vídeo, está achando um pouquinho complicada a questão de pós-fixado, pré-fixado e prefere a ajuda de um especialista de investimentos, então perfeito, aqui estou eu. Então, Nomura fazemos esta consultoria de investimentos para pessoa física, em que levantamos seu perfil, seus objetivos, suas metas e aí fazemos a carteira de investimentos especialmente para você. Então, se interessou? Perfeito! Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como que funciona essa consultoria e também para entender seus objetivos, metas e prazos de vida. Beleza, pessoal? Aproveitem! Então, entrando em desvantagens. Aqui a gente pode citar uma desvantagem em relação a título pós-fixado, que é em relação à sua rentabilidade conhecida. Então, quando a gente lá compra um título pós-fixado, a gente vai saber lá no futuro esse rendimento? Não, porque vai depender muito das reuniões do cupom, como que vai se comportar a Selic lá na frente, então você não tem essa previsibilidade. E aí, quando a gente fala em planejamento, por exemplo, vou fazer um planejamento para 7 anos com um título pós-fixado. É bem difícil você conseguir fazer essa projeção, porque daqui a 7 anos é muito difícil saber quanto que vai estar a taxa Selic. Então, quando a gente coloca lá nos cálculos de juros, quanto que você tem agora, quanto que você vai ter lá na frente, e para colocar a taxa de juros complica um pouquinho, aí você tem que fazer ali uma projeção de quanto que vai estar daqui a 7 anos, mas não é certeza. Então, quando a gente entra na questão de planejamento, saber quanto que vai ter lá na frente, pós-fixados não oferece esta certeza. Então, aí vai ter que precisar ser feito projeções. É única desvantagem em relação a pós-fixado. E agora entrando na questão de como o cenário econômico pode influenciar sua decisão, tá? Então, o que vamos falar nesse trecho aqui é em relação a como que a taxa de juros está se comportando e como que você pode vencer ela, tá? Então estamos falando de questão de rentabilidade apenas, ok? Não estou falando em questão de prazo, não estou falando em questão de perfil de investidor ou objetivo, tá bom? É apenas questão de rentabilidade. Então, vamos lá. Primeiro cenário de alta de juros. Quando temos Selic subindo, o que é melhor? Então, como já disse anteriormente, com o Selic subindo,
a gente consegue ganhar com o pós-fixado, a gente consegue surfar essa onda do pós-fixado. Então, cenário de alta de juros, com certeza pós-fixado você consegue encontrar melhores oportunidades. E o pré-fixado, quando você vê que tem um cenário de alta de juros, é bom evitar, ok? Muito importante evitar nesses momentos em que você já sabe que a Selic vai aumentar, então evitar pré-fixado. Caso você tiver já um prazo objetivo, um planejamento definido, não há nenhum problema. Mas, falando em questão de rentabilidade, não é bom, tá certo? Para a sua carteira. E quando a gente vê um cenário que a Selic está caindo, como eu disse anteriormente, então, títulos pré-fixados vão garantir esta rentabilidade. E quando a gente aí tem uma visão que vai cair durante 2, 3 anos, então você consegue pegar títulos com esse mesmo prazo para conseguir vencer o mercado. Então, uma grande vantagem. E também algumas pessoas conseguem fazer essas manobras e ganhar em relação à marcação a mercado. Mas não vou entrar neste ponto agora neste vídeo. E quando a gente vê um cenário de juros estáveis, então você vê lá um cenário que o título, por exemplo, está 8%, 9%, 8%, 9%, o que no Brasil é bem difícil, ok? Pelo menos historicamente falando aí, a estabilidade de juros aí dura 2, 3 anos, depois já vem um movimento cíclico no país, tá? Mas caso tiver algum momento esses juros estáveis, aí em questão de rentabilidade, aí você vai fazer uma pesquisa no mercado, ver quais CDBs, LCI e LCA estão entregando de melhor, comparar com o título do Tesouro Direto, certo? E aí sim, tomar a melhor decisão. Tá? Mas aí vai ser uma pesquisa, comparar qual que está entregando mais, pré-fixado ou pós-fixado. E, finalmente, entrando na questão de perfil do investidor e questão de prazo. Então, como definir o que é melhor para você em relação ao seu perfil ou prazo? Então, começando com o perfil de investidor. Quando temos um perfil conservador, normalmente o mais recomendado é o pós-fixado, porque tende a ser mais seguro, tá? Principalmente quando está atrelado à Selic. Por quê? Ela consegue garantir que vai ter um rendimento ali igual a Selic ou o CDI, né? Então, para perfil conservador, tende a ser melhor, tá? Quando a pessoa vai para um pré-fixado ou até mesmo IPCA, tem uma questão de marcação a mercado e que muitas vezes a pessoa conservadora não está preparada. Então, isso vai ser de perfil a perfil, tá? Mais conservador, normalmente o pós-fixado é mais recomendado. E moderado? O moderado ele consegue ir para o pré-fixado e pós-fixado sem problema nenhum, ok? E aí vai depender mais dos seus objetivos, prazos ou se ele quer ganhar do mercado. Então, vai depender muito do que ele quer. E quando falamos em arrojado, esse perfil arrojado, aí sim entra na questão a marcação a mercado, tá? Esse perfil arrojado, ele, pela característica desse perfil, ele não vai se importar em ver essa curva do pré-fixado perdendo para uma baixa da Selic, então ele vai estar disposto a ganhar do mercado. Então, vai estar mais focado no objetivo de rentabilidade. Mas, claro, se ele tiver objetivos e metas na vida, então aí sim, aí vai depender desses objetivos e metas que ele tiver. Mas o arrojado normalmente está procurando rentabilidade, ok? Agora entrando em prazo, tá? Então, temos curto, médio e longo prazo, que a gente pode fazer essa separação. Quando estamos falando de curto prazo, até um ano. Então, até um ano não tem muito para onde fugir, vai ser um pós fixado aí com liquidez diária no caso, como um CDB liquidez diária. Tesouro Selic, entra? Pode entrar, mas tem que estar consciente aí que demora um dia útil para cair na conta. Mas curto prazo não dá para fugir muito, normalmente é um ano. Quando falamos médio prazo, de 1 a 3 anos, aí
a gente entra em pós-fixado ou pré-fixado, vai depender dos objetivos da pessoa. Se ela já tem já sabe quanto que ela quer ganhar lá na frente, então pré-fixado é mais fácil de fazer essa previsão. Quando ela não sabe muito bem ou apenas quer deixar no rendimento ali para render de acordo com a CDI, aí sim, aí vai para a pós. E também depende do cenário, de como está os juros, a tendência dos juros com o tempo. E aí, quando falamos em longo prazo, em renda fixa, estamos falando aí acima de 3 anos, ok? Então, acima de 3 anos é interessante já ver o cenário. Se o cenário está com juros altos e tem uma tendência ali de estabilização e queda, pré-fixado é excelente, tá? Tanto para a questão de planejamento e também, caso o cenário for favorável, melhor ainda. Agora, quando a gente vê o oposto, o cenário ali que a gente vê uma Selic baixa, tem uma tendência ali de aumentar os próximos 3, 4 anos, aí sim, aí vai para pós-fixado, tá? Mas vai depender muito do objetivo também da pessoa. Mas, e no final, qual que é a estratégia ideal para você utilizar pós-fixado ou pré-fixado? E a minha resposta é a diversificação. Então, quando vemos ali uma dúvida entre pós-fixado e pré-fixado, não é nenhum e nem outro. Vai ser uma diversificação entre os dois, ok? Muitos investidores, eles utilizam uma estratégia que seria comprar pré-fixados em vários vencimentos diferentes para conseguir diluir os riscos e pós-fixado ali também com diferentes vencimentos, tá? É uma estratégia que você pode utilizar? Com certeza. Mas aí você vai ter que ficar lá vendo o vencimento de cada um, dá um pouquinho de trabalho. Mas se você fazer um estudo do cenário econômico, se atualizar em relação ao Copom, qual que é a tendência dos juros, você consegue fazer aí uma carteira de acordo com o cenário, tá? Isso estou falando em rentabilidade, tá bom? Por exemplo, no momento atual, a gente está vendo aí 14,75%. A gente vê ali que pode ter um aumento até uns 15%, e o mercado está precificando ali que os juros vai começar a ter uma estabilização e uma queda aí para o ano que vem. E aí o que você pode fazer? Já pode ir comprando títulos pré-fixados, tá? Mas, claro, não vai ser apenas pré-fixado. Você coloca um pouquinho ali de pós-fixado, liquidez diária, alguns com vencimento daqui um ano no máximo, para aproveitar aí esse aumento da Selic que tem ainda um pouquinho, e colocar um pouquinho ali outra parte em pré-fixado. Diversificar, pode colocar aí 50% em pré-fixado e 50% em pós-fixado. E dentre esse pré-fixado, fazer vários vencimentos, de acordo com um cenário que você está projetando, ok? Então, tem N estratégias que você pode fazer. E aí vai ser muito pessoal e que vai depender. Se você tem objetivos e metas, então aí já muda tudo a sua carteira, ok? Eu tenho uma meta de viajar daqui 3 anos. É claro que você vai fazer investimentos com pré-fixado e pós-fixado para vencer daqui 3 anos. Então, depende muito da sua estratégia, ok? E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que tenham gostado e tirado sua dúvida do que é melhor para você no momento atual, pós-fixado ou pré-fixado. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha. Surgiu dúvidas em relação a esse vídeo ainda? Perfeito. Comenta aqui embaixo. E se interessou por uma consultoria de investimentos? Perfeito. Aqui estou eu. Então, aqui no Mura fazemos essa consultoria para você, em que fazemos uma carteira personalizada especialmente para você. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo. Primeira sessão gratuita, então aproveitem, pessoal. Valeu!